Já chegamos no nosso tópico de número 3, o Novo Testamento. O subtópico 1 nos diz aí, olha, os livros do Novo Testamento. Conforme nós vemos na lição, os 27 livros do Novo Testamento foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E estão classificados em 4 grupos principais, que são os Evangelhos, os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. O histórico, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos. As epístolas, que são subdivididas em epístolas paulinas, com 13 cartas, que vai de Romanos a Filemão. As epístolas gerais, com 8 cartas, que vai de Hebreus a Judas. E por último, o livro de Apocalipse, que é o livro da Revelação. O Antigo Testamento, ele registra o que Deus falou no passado aos nossos pais pelos profetas, nos diz Hebreus 1. O Novo Testamento, ele registra a palavra final que ele falou por seu Filho, em quem todas as mais antigas revelações foram resumidas e confirmadas. As obras poderosas da revelação do Antigo Testamento, elas nos conduzem para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. As palavras dos profetas do Antigo Testamento recebem seu pleno cumprimento na pessoa dele. Quem? O nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Mas ele não é apenas a coroa da revelação de Deus aos homens. Ele é também a resposta perfeita do homem a Deus. Quem? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, conforme nos diz Hebreus, capítulo 3, o verso 1. Se o Antigo Testamento registra o testemunho daqueles que viram o dia de Jesus antes que começasse, o Novo Testamento registra o testemunho daqueles que o viram e o ouviram nos dias da sua carne, e que vieram a conhecer e proclamaram com maior profundidade o significado da sua vinda pelo poder do seu Espírito depois que ele ressuscitou dos mortos. Enquanto a composição dos livros do Antigo Testamento se estendeu por um período de 1000 anos aproximadamente, os livros do Novo Testamento foram escritos em menos de um século. Os escritos neotestamentários não foram reunidos na forma como hoje os conhecemos, imediatamente após terem sido escritos. Em princípio, cada um dos evangelhos teve uma existência local e independente nas respectivas comunidades para os quais originalmente cada um foi composto. Não se sabe quanto tempo decorreu antes da formação de um cânon. Primeiramente, apareceram os livros separados em diferentes localidades e espaçamentos. Eram guardados cuidadosamente pelas diversas igrejas como documentos apostólicos e lidos, provavelmente com outros escritos, nas assembleias, reuniões cristãs. Lembre-se, a igreja se reunia nas casas. Depois foram classificados em grupos. Os evangelhos formavam uma divisão, as epístolas paulinas outras, enquanto os Atos e as epístolas gerais constituíam também uma outra divisão. A esses livros foi acrescentado o Apocalipse, estando pelos fins do 2º século praticamente completa a coleção. O ponto de número 2 nos fala sobre a canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo, ou seja, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus, ou reconhecimento de que os apóstolos e seus companheiros eram autênticos porta-vozes de Deus, é o que determina a canonicidade de seus escritos. Assim sendo, os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos critérios que determinam o cânon do Antigo Testamento. Isto é, sempre, devemos lembrar dos 3 pontos: a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Os apóstolos sempre reivindicaram que as palavras que escreviam não eram suas, mas as recebiam diretamente da parte de Deus, conforme nós podemos observar em alguns versos bíblicos, como 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, verso 13, 2 Timóteos 3,6, 2 Pedro 1,21, que já citamos por várias vezes esses versos. Com a reunião dos evangelhos e as epístolas paulinas, e servindo Atos como elo de ligação entre os dois, temos o início do cânon do Novo Testamento, como hoje o conhecemos.
A igreja primitiva, que herdou a Bíblia hebraica, que nós conhecemos aí também como a versão grega, ou a versão grega da Septuaginta, como escrituras sagradas, não tardou em colocar os novos escritos evangélicos e apostólicos ao lado da lei e dos profetas e usá-los para a propagação e defesa do evangelho e nas assembleias no culto cristão. Desse modo, um dos pais da igreja, por nome Justino Marty, em meados do século II, ele descreve como os cristãos, em suas reuniões dominicais, aos domingos, eles liam, abre aspas, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Está lá no livro Apologia 1:67. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela igreja, não foram aceitos. Em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. 1 Tessalonicenses 5:27, Colossenses 4:16 e Apocalipse 1:3. Desde o começo, a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, conforme nós vemos lá em Efésios, o capítulo 2 e o verso de número 20. Chegamos aí ao nosso ponto de número 3, que diz as particularidades do Novo Testamento. No período em que os livros do Novo Testamento foram escritos, Israel estava sob o domínio do Império Romano, mas a língua universal daquele período não era o latim, e sim o grego. Então, todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, ou koiné, que tem aí o significado em português de comum. Por que este grego em que foi escrito o Novo Testamento se chama o grego comum? Porque era um dialeto que se usava diariamente e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Era como se fosse o inglês de hoje, que é a língua universal. O grego foi uma língua difundida pelo grande imperador, por nome Alexandre o Grande. Deus, ele preparou o cenário para que o Novo Testamento fosse escrito nessa língua que é muito detalhista. O grego koiné, ou koiné, era a língua usada por comerciantes, médicos, escritores e políticos daquele período. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O Apocalipse de João é o último livro neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, que é datado aí por volta do ano 96 d.C., e desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno do ano de 1555 d.C., o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Há pelo menos 3 razões que mostram a necessidade de se definir o cânon do Novo Testamento. Primeiro, um herege por nome Marcião, cerca do ano 140 d.C., desenvolveu seu próprio cânon e começou a divulgá-lo. A igreja precisava contrabalançar essa influência, decidindo qual era o verdadeiro cânon das escrituras do Novo Testamento. Então, por conta de Marcião, que começou a fazer o cânon, a igreja se viu obrigada a realmente estabelecer o cânon correto. O 2. Muitas igrejas orientais estavam empregando nos cultos livros que eram claramente espúrios, livros apócrifos, e isso requeria uma decisão acerca de se estabelecer o verdadeiro cânon. O 3. O edito de Diocleciano, que foi datado aí do ano 303 d.C., determinou a destruição dos livros sagrados do cristianismo da época. Quem desejava morrer por um simples livro religioso? Eles precisavam, os cristãos necessitavam saber quais eram os verdadeiros livros. Justino Marty, referindo-se à ceia, ele escreve em sua primeira Apologia 1:67, já citamos, e no domingo, todos aqueles que vivem nas cidades ou no campo se reúnem num só local. E durante o tempo que for possível, leem-se preste atenção, as memórias dos apóstolos ou escritos dos profetas. Então, quando o leitor termina a leitura, o presidente faz uma admoestação e um convite a todos para imitarem essas duas coisas. Fecha aspas, palavras de Justino. Desde então, não tem havido qualquer restrição séria aos 27 livros aceitos do Novo Testamento, quer por católicos romanos, quer por protestantes. E aí, nós vamos dar pelo menos 5 razões básicas para ler a Bíblia, porque nós temos 10 razões para ler o Velho Testamento.
Primeiro, para ouvir a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós a lemos, Deus, Ele fala conosco. Tudo que Deus diz tem poder. Se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar ao seu coração, suas palavras mudarão a sua vida como mudou a minha. Para ter vida é o 2. A Bíblia, ela dá vida. Não basta cuidar do próprio corpo físico. O espírito também precisa ser alimentado. Quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, mais fortalecidos espiritualmente nós ficaremos. A Bíblia fortalece o nosso relacionamento com Deus através da leitura. O 3, para nós acharmos sabedoria. Deus é o dono de toda a sabedoria. Sua sabedoria é maior que a sabedoria humana, incomparável. A Bíblia, ela está repleta de bons conselhos e ensinamentos que podem nos ajudar a trilhar os caminhos corretos e agir com mais sabedoria. O 4, para vencer o pecado, precisamos ler a Bíblia. Não é fácil resistir à tentação, mas a Bíblia mostra como nós podemos vencer o pecado e a tentação. As Escrituras nos dão sabedoria para rejeitarmos o pecado e nos conduz para o que é correto, para o caminho do Senhor. O 5 e último, para encontrar esperança. Nos momentos de desânimo, tristeza e desespero, a Bíblia, a palavra de Deus, tem as palavras certas de consolo para a nossa alma, que vão restaurar a nossa esperança. A Bíblia encoraja e ajuda a superar os tempos difíceis. Através da Bíblia, Deus nos dá força e nos dá ânimo para vencermos as tribulações desse mundo, pois a própria palavra de Deus, saída dos lábios do nosso Mestre, nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, nos diz a palavra do grande Deus. E aí nós finalizamos o tópico de número 3 e já vamos para o sinopse deste ponto, que diz: os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, livros históricos, o livro histórico, epístolas e revelação. A nossa conclusão nos diz que o conjunto dos 66 livros formam um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Creia, portanto, naquilo que a Bíblia diz, porque tudo o que ela diz é verdadeiro e é proveitoso para as nossas almas. Que Deus abençoe você. Encerramos aqui mais uma lição e eu te espero na próxima lição, onde nós juntos aprenderemos sobre a palavra que traz vida para as nossas almas. Conto com você para que o canal possa crescer. E de que forma você pode fazer isso? Inscrevendo-se no canal, convidando outras pessoas a se inscrever no canal, compartilhando esses vídeos para que as nossas escolas bíblicas dominicais por todo o nosso Brasil tenham cada dia mais acesso a conteúdos de qualidade. Conto com você e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fique com a doce paz do Senhor Jesus Cristo.